Olá, eu sou Bianca Câmpora e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções executivas e a metacognição na aprendizagem. Já se sabe hoje que as pesquisas no Brasil vêm avançando na questão da neurociência, voltada para a aprendizagem, para a educação, e hoje a gente vai falar um pouquinho quais são as estratégias que a gente pode estar utilizando para que a gente tenha uma aprendizagem de alto desempenho, de alta performance, ok? Então, o nosso trabalho, ele vai analisar as influências dos conhecimentos da neurociência no campo da educação, que são as funções executivas e a metacognição. As funções executivas, elas podem influenciar diretamente na aprendizagem e englobam as funções cognitivas, né, que são as habilidades do sujeito ter flexibilidade cognitiva, e também na parte comportamental. A gente pode estar monitorando as nossas atitudes através das funções executivas. E tem, então, também, através desse monitoramento, a gente tem uma regulação, uma função de regulação da atividade direcionada para metas. Então, cada vez que a gente estabelece um objetivo, uma meta, a gente vai poder estar monitorando nossas atitudes. O que eu vou fazer para chegar lá? A gente vai traçar estratégias. Como que eu estou caminhando? E aí eu preciso estar avaliando e monitorando isso para autorregular o meu comportamento, o meu pensamento, as minhas ações. Então, a gente tem as funções de regulação direcionadas para as metas e as funções do processo metacognitivo, que é a autorregulação e a autoconsciência. Então, para a gente ter autorregulação, né, regular o que a gente vem fazendo, vem pensando, a gente precisa ter autoconsciência, a gente precisa estar o tempo inteiro prestando atenção no que a gente está fazendo, o tempo inteiro prestando atenção nas coisas que a gente fala, que a gente diz, e quais são os resultados que a gente está aquilo. Se não for um resultado adequado, esperado para a meta que a gente desejou lá atrás, que a gente traçou lá atrás, a gente precisa corrigir a rota aí de alguma maneira, através de determinadas estratégias que nós vamos falar aqui, para que a gente possa vir a atingir essas metas. Então, a gente tem alguns mecanismos de aprendizagem que são importantes, que é a motivação, né? A gente precisa estar motivado para aprender. Se a gente não quiser aprender, a gente não consegue. A gente tem a questão da atenção, porque primeiro a gente precisa prestar atenção em alguma coisa, para depois memorizar aquilo, e aí sim vem a memória. E aí a gente tem a transferência, né? Eu vou transferir isso que eu aprendi para onde? Para que área? E a metacognição, que é a autorregulação e a autoconsciência daquilo que eu aprendi. Isso que eu aprendi serve para quê? Eu vou aplicar onde? E qual é a utilidade disso na minha vida? Então, isso é importante para que a gente possa estar aprendendo de uma forma mais eficaz. Então, as funções executivas, vou explicar um pouco para vocês o que é, né? O que são as funções executivas. Elas são um conjunto de competências e habilidades que gerenciam e controlam o comportamento humano, para obter metas mais complexas. Então, assim, não é pegar e fazer uma lista e ir no supermercado. Isso é uma meta, né, que não precisa muito de metacognição. Mas a partir do momento que eu falo, eu vou estudar e quero fazer uma faculdade, então eu preciso o tempo inteiro, que é uma meta complexa, né, porque tem a ver com a sua vida, com o seu profissional e tudo mais, aí a partir disso a gente precisa estar estabelecendo determinadas estratégias, porque a gente vai precisar de habilidades e competências para poder cumprir, né, e aí durante um longo período. Então, a gente precisa raciocinar logicamente, comparar, analisar, resolver problemas. E hoje a capacidade de resolver problemas é um dos conceitos primordiais da inteligência. A gente pode ter um conhecimento teórico maravilhoso, mas se a gente, numa hora que a gente tiver que aplicar, a gente não conseguir realmente resolver o problema de uma forma eficaz, aí, buscando a criatividade, buscando outras possibilidades de resolver problema, aquele conhecimento teórico não vai valer de nada. Então, a gente precisa estar sempre pensando em relação a isso, né? E aí, com isso, a gente vai ter sucesso
dos objetivos estabelecidos. E aí, para isso, a gente precisa aprender a lidar com a gente mesmo. Quais são as possibilidades, quais são os limites do nosso cognitivo, do nosso emocional, para que a gente possa estar cumprindo essas metas. As funções executivas, elas são de natureza psicológica, é um produto do cérebro, está localizado nessa parte frontal, né, na região pré-frontal, que é responsável também pela questão do planejamento. A gente precisa estar planejando as atividades que a gente faz, os nossos pensamentos, as nossas ações, até para que a gente não haja por impulso e depois se arrependa. E aí elas respondem a determinadas exigências do meio interno e externo. Então, sempre o produto final das nossas ações e dos resultados que a gente tem das nossas ações, ela é um conjunto de como a gente está internamente e qual a rede de apoio que a gente tem externamente, o que o meio dá para a gente, como a gente responde a ele, é ação e reação. Né? E aí a gente, claro, através dessa interação entre meio interno e externo, vai provocar determinadas reações de interpretação, de adaptação, e assim a gente vai poder modificar o meio e a gente mesmo, né, a própria pessoa. Então, as funções executivas, elas permitem que o indivíduo planeje, monitore e controle seus pensamentos, sua aprendizagem e, consequentemente, suas ações. Então, assim, nós somos responsáveis pelo que a gente pensa de alguma forma e quando a gente está percebendo que a gente tem um pensamento que não é tão adequado assim, a gente pode sim estar corrigindo a rota e estar mudando a forma de pensar, para que a gente possa ter uma meta estabelecida. Então, a gente tem aí uma figura que é a roda da sorte das funções executivas, e a gente precisa ter algumas competências e habilidades que estão aí dentro desses círculos, né, dessas linhas aí. Então, primeiro, a gente precisa ter atenção, perceber o mundo à nossa volta, trabalhar muito com a nossa memória de trabalho e também com a nossa memória de longo prazo, porque tudo que a gente percebe e presta atenção e que a gente utiliza com mais frequência, ela acaba indo para a memória de longo prazo. E aí sim é que há aprendizagem. E a partir daí a gente vai então controlar o que a gente vai usar agora, o que a gente não vai usar, e quais são as ações que a gente precisa ter para que a gente possa estar estabelecendo as metas e conseguindo aquilo que a gente objetivou, né? E a gente precisa ter uma ideação, né? O que é que eu busquei de ideal? Então, fazer a ideação, né? Ter as ideias sobre aquilo que a gente vai fazer, planificar, e aí é bom a gente até fazer uma estratégia de lista. O que eu vou fazer para atingir a meta tal? Então, vou fazer isso, isso, isso. Então, eu planifiquei. E aí eu preciso ter flexibilidade, e para até corrigir a rota, perceber que se aquilo não está indo muito bem, eu posso corrigir, ser flexível nesse planejamento e retornar e ver, isso aqui não está bom, então vou corrigir a rota e vou refazer com flexibilidade. Utilizar a metacognição nas funções de autorregulação, né, principalmente, tendo autoconsciência das coisas que você conseguiu ir bem e aquilo que você não conseguiu ir tão bem assim, para que você possa tomar decisões. E aí vem o processo decisório. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou decidir por esse caminho ou por aquele? O que é que está dando mais certo na minha vida? E aí buscar, claro, sempre voltado para as metas que você já estabeleceu lá no início. E aí executar. Né? Então, essa é a grande questão aí das funções executivas que a gente começa a ter desenvolvida aí por 8, 9 anos de idade, assim como a metacognição. Mas a gente precisa estar sendo incentivado a utilizá-las, porque senão a gente entra numa zona de conforto e estabelece a meta e aí fica se vitimizando. Ah, eu não consigo fazer. Ah, poxa, sempre acontece alguma coisa comigo. Então não é legal se vitimizar. A gente precisa estar tomando as rédeas da situação e vendo o que a gente pode fazer para poder estar melhorando isso. Então, a decisão e a execução, ela é muito importante. Então, a gente tem alguns domínios cognitivos da inteligência, né? Que é a atenção, as funções executivas, a linguagem, a percepção e as praxias. Eu não vou ler esse slide todo, mas pensando que as funções executivas, né, dentro daquilo que a gente já falou, trabalha com a questão de você prestar atenção naquilo que você está fazendo, na atenção, na memória, e aí a gente pode estar trabalhando, existem até jogos hoje no mercado de ludoterapia e tudo voltado para a questão da gente tá melhorando a nossa atenção, tá melhorando a nossa memória através de psicoestimulação. A atenção e a linguagem, elas estão diretamente ligadas, porque a prestar atenção
cognição e ao memorizar o meio à nossa volta, a gente começa a aprender a linguagem que é falada onde a gente vive. Então, a linguagem ela é muito importante, não só a linguagem verbal, oral, mas também a linguagem corporal, a linguagem das emoções e tudo mais que são expressas de forma não verbal. A percepção, que é muito importante, voltada para a questão de como a gente percebe o mundo, e aí também isso tem a ver com os mecanismos internos que cada um adquiriu ao longo da sua vida. Se a gente percebe um mundo mais cinza, mais colorido, tem a ver com seus mecanismos internos, né? Mas a gente pode também estar utilizando técnicas para melhorar isso. E a praxia, que são os nossos movimentos, a parte toda motora, de controle motor, tônus muscular e tudo. Então, tudo isso é controlado pela inteligência. Então, é muito importante que a gente busque esses estímulos, né? A metacognição, por sua vez, ela é um subsistema dentro das funções executivas. E, de acordo com as premissas do Joe e do Sperg, que são dois autores que trabalham muito com a questão, junto com a Jolie, né, com a questão da metacognição e das estratégias metacognitivas, principalmente na leitura, na resolução de problemas e na aprendizagem, a metacognição visa o monitoramento, a solução das estratégias para resolver problemas, para resolver determinadas situações, e para isso precisa utilizar, então, a autorregulação e a autoconsciência, melhorando a aprendizagem. A utilização da metacognição por parte do indivíduo faz com que ele melhore, ter uma performance melhor, né, em relação à sua aprendizagem. E aí a gente tem a escada da metacognição, né, que é você estar consciente do seu pensamento, que é o passo número 1, a gente precisa, que aí tem a ver com a autoconsciência também, da gente estar consciente daquilo que a gente está pensando e fazendo naquele momento, e até falar, pô, isso aqui não está legal, por que eu estou pensando desse jeito, né? Então, a gente precisa estar consciente disso. E aí, qual é a pessoa, né? Que pessoa que eu estou me dispondo a fazer, que pessoa eu sou, como que eu vou fazer isso, e que passos eu vou dar para isso. E aí a gente começa a estabelecer as metas e quais são os passos que eu vou dar. E aquela que do slide anterior, né, lá atrás, de planificar o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, isso, isso. São os passos que a gente vai desenvolver. E para que serviu esses passos? Aí eu preciso avaliar, né? Olha, até aqui eu caminhei legal e serviu para isso. Ou preciso retomar aí para que eu possa estar desenvolvendo. Em que outras ocasiões eu posso utilizar essa estrutura de estratégia? E aí está pensando em como eu vou resolver problema, como que eu posso estar trabalhando com isso tudo. Então, eu preciso aprender a aprender. Aprender a aprender é um dos 4 pilares da Unesco, né? E, para isso, a gente precisa trabalhar a metacognição, que é essa imagem que está do lado aí. Dentro de aprender a aprender, eu posso estar percebendo, prestando atenção, memorizando, mas estar também autorregulando, prestando atenção na minha consciência, nas minhas atitudes, e o que eu posso fazer para poder melhorar. Então, isso tudo está envolvido dentro da metacognição. Então, uma aprendizagem eficaz, ela pode ser obtida através do uso das funções executivas e da metacognição, que englobam o gerenciamento das metas e dos objetivos para que a gente possa estar prestando atenção, monitorando, autorregulando, coordenando, né, as próprias atividades mentais. Então, hoje, dizer assim, mas eu sou infeliz porque aconteceu isso assim, assim comigo, tá, e o que você pode fazer para melhorar isso? Então, o nosso pensamento, a gente pode estar regulando ele para que ele possa gerar ações e resultados mais eficazes na nossa vida, né? Então, de acordo com as ideias de Corso, que é um outro autor bem interessante, ele fala que a aprendizagem ocorre quando o indivíduo coloca determinados processos executivos que levam a regular a própria atividade em determinados elementos e ações. Então, o indivíduo ele pode ser estimulado o tempo inteiro a ter algumas atitudes para aprender de forma mais eficaz. Desenvolver o autoconhecimento sobre sua própria cognição, avaliar a situação atual da sua atividade cognitiva, das coisas que ele gosta ou não gosta da vida dele, quais são as metas que ele traçou
para a vida pessoal, profissional, emocional dele e que não deram certo, e está corrigindo a rota aí. Então, dessa forma, o uso das funções executivas da metacognição implica em uma aprendizagem de qualidade e a gente pode gerar uma aprendizagem de alta performance se a gente conseguir aí desenvolver esses mecanismos e estar desenvolvendo estratégias de metacognição. Então, vamos ver aí agora como que trabalha essa questão do pensamento, né, e da autorregulação desse pensamento. Então, para trabalhar o pensamento, eu preciso priorizar e administrar o tempo, né, e na autorregulação eu tenho que levar em consideração a iniciação dessas tarefas, porque tem gente que fica procrastinando, né, e a vida inteira ali, vou começar a dieta na segunda não começa, na outra também não e tal. Vou começar uma faculdade, um curso tal, e aí o mês que vem nunca chega, né? E aí no outro mês e no outro. Então, priorizar a administração do nosso tempo e na autorregulação em relação a isso, iniciar as tarefas. Tá pensando na organização, e aí a gente precisa estar se organizando internamente e externamente, né? Organizar nosso ambiente, principalmente o ambiente de estudo, está flexibilizando, então pensar na flexibilidade que a gente tem que ter, e flexibilidade precisa ter criatividade, para que a gente possa pensar, não, isso aqui não está dando certo, então vou fazer de uma outra forma, né? Pensar na questão do pensamento, na memória de trabalho, que é importante, tá? Quanto maior o tempo que eu retenho a informação, né? A memória de trabalho é aquela memória de curto prazo. Então, é como se a gente falasse um nome de alguém ou o número de um telefone e daqui a 5 minutos a gente já esqueceu. Então, a gente precisa estar aumentando a qualidade da nossa memória de trabalho. E aí, quanto mais a gente utilizar, mais ela vai para a memória de longo prazo. Lembrando que, para isso, né, diante da neurociência, eles defendem a premissa de que a gente precisa dormir no meio disso tudo. Então, uma boa noite de sono faz com que as tarefas e atividades que foram para a nossa memória de trabalho, elas possam, através do sono REM, ir para a nossa memória de longo prazo. E aí a gente precisa ter também metacognição e reflexão, né? Refletir sobre aquilo que a gente está fazendo e utilizando estratégias para a gente estar corrigindo, autorregulando, e aí para isso a gente precisa ter autoconsciência. E na autorregulação, o controle do comportamento e automonitoramento. Então, o tempo inteiro a gente precisa se automonitorar. A questão é que tem muita gente que espera que o outro faça isso por ele. Então, não, minha mãe e meu pai que tem que ficar me regulando e me monitorando. Não. A gente pode se automonitorar e se autorregular. Aí, para isso, a gente precisa ser persistente, né? E a gente precisa estar prestando atenção na gente mesmo. Por isso que a autoconsciência ela é muito importante dentro desse processo. Para que a gente possa estar se autorregulando e se monitorando o tempo inteiro. E aí a gente vai falar de duas áreas básicas para a aprendizagem, que é o raciocínio lógico e a leitura. Então, começando aqui pelas estratégias de leitura, a gente pode estar observando que ela pode ser do tipo cognitiva e metacognitiva, né? E aí, se for cognitiva, elas são inconscientes. E se for metacognitiva, elas são mais reflexivas, porque a gente precisa estar o tempo inteiro refletindo sobre o nosso processo de aprendizagem. E, claro, por ela ser reflexiva, ela é consciente. E aí a gente tem algumas estratégias voltadas, então, para a leitura, como a predição, o automonitoramento, a autoavaliação, a autocorreção, a seleção, a leitura detalhada e a inferência. Nós vamos ver cada uma delas agora, separadamente, entender um pouquinho sobre isso. Então, o que é a predição, por exemplo, né? A gente pode fazer previsões, né? Então, a predição é uma previsão que a gente pode fazer. Eu acho que hoje vai chover. Então, eu acho que hoje vai chover é uma previsão. Eu olho para o tempo e digo isso, mas não necessariamente isso acontecer. Quando é que a gente utiliza a predição? Né? Que são previsões sobre um assunto. Antes de ler ele, então, pela capa do livro, pelo título da história, o título do texto, a gente vai, ou pelas imagens que o texto oferece, a gente vai perceber que ela pode, então, a gente pode fazer previsões sobre isso. Então, um assunto de um livro, a partir de uma observação da capa, da folha de rosto, o título de uma história, personagens, fatos principais, e aí, a partir disso, a gente pode até prever o desfecho do texto, a veiculação de uma notícia, uma reportagem, de uma determinada propaganda, um poema. Então, essa
predição, né, é uma estratégia que a gente pode utilizar. Então, ao invés de, agora, a partir de agora, ao invés de você pegar e abrir o livro e já começar a ler, começa a fazer predições, né, previsões sobre aquilo. O que você acha que é aquilo? O que você acha que esse texto vai dizer? O que você acha que pode ter de elementos interessantes? Será que essa leitura vai ser importante para você? Vai responder os questionamentos? Uma ideia bem interessante é a gente elaborar perguntas antes de começar a ler. O que eu quero aprender com essa leitura? Tá? Porque isso motiva você a estar continuando e isso ajuda você numa aprendizagem de alta performance. Uma outra estrutura de estratégia é o automonitoramento. Então, o automonitoramento está vinculado diretamente com a predição, na medida em que essa consiste em você elaborar hipóteses. Então, a gente vai elaborar hipóteses, né, que previsões é exatamente isso, eu acho aquilo, eu penso dessa forma, mas pode ser que aquilo não aconteça, não ocorra. E aí, o automonitoramento consiste em rastrear, né, de forma explicativa, essas hipóteses. Será que aconteceu isso mesmo? Será que vai acontecer? Então, eu preciso automonitorar. O automonitoramento, geralmente, ele acontece durante a leitura. Por quê? Porque a partir do automonitoramento, eu vou começar a pensar, esse trecho aqui, esse parágrafo, ele está falando daquilo que eu achei lá na frente, daquela previsão que eu fiz. Então, é interessante você o tempo inteiro estar automonitorando a sua leitura. Poxa, ali um trecho aqui que eu não entendi. Vai procurar no dicionário, vai tentar ver um outro texto que fala sobre aquele assunto para fazer comparação. Então, é importante a gente estar observando, né, as predições e automonitorando aquilo que a gente conseguiu entender do texto para a gente perceber, não, realmente a minha hipótese, ela é essa mesmo, ou não. E olha, aquilo que eu previ lá no início não era bem aquilo, tá? E aí, para isso, a gente precisa criar uma estratégia, né, utilizar essa estratégia, que é a estratégia de autoavaliação. Então, o tempo inteiro a gente precisa estar se autoavaliando. A gente vive numa cultura ocidental que é bem cartesiana ainda, embora hoje a gente esteja no paradigma sistêmico, ecossistêmico até, de que a gente precisa ter consciência das coisas que a gente faz, das atitudes que a gente tem e das atitudes que a gente tem ante o mundo e a ecologia, né? Então, como a gente vive ainda num paradigma cartesiano, principalmente no Brasil, embora a gente esteja hoje mundialmente pensando num paradigma mais sistêmico, no todo, e que as partes fazem parte desse todo e influenciam diretamente esse todo, a gente precisa se autoavaliar. Na visão cartesiana, na verdade, a gente não se autoavaliava, né? A gente ficava o tempo inteiro ali sendo avaliado pelos outros. E dentro desse mercado competitivo, a gente também é o tempo inteiro avaliado pelos outros. Mas aí existe uma diferença entre ser avaliado por alguém de fora, né? Pela empresa, pelo chefe, pelo gestor, pelo próprio professor, e você também ter consciência do seu processo de aprendizagem, do seu processo profissional, do seu valor, e você está se autoavaliando. Não, isso aqui que eu fiz não está bom, posso melhorar nisso. Então, esse processo de autoavaliação não é para você provar algo para alguém de fora, é para que você possa se conhecer melhor, ter autoconsciência e autoconhecimento daquilo que você faz e ver se em algumas áreas você pode melhorar ou não e também conhecer suas possibilidades e limites. Então, a autoavaliação, ela dá seguimento à predição e automonitoramento dentro das estratégias de leitura, né? E a gente pode, a cada proposta, solicitar, por exemplo, para o aluno, né, que volte ao texto. Mas se não tiver a figura do professor e você estiver dentro de uma biblioteca lendo o livro, e não tiver o professor ali do seu lado, né, que a gente está muito acostumado com isso, o professor falando com você, olha, não entendeu essa parte, volta lá no texto para ver onde é que está, se você entendeu de outro jeito, relê o trecho que você não entendeu. Se a gente não tiver isso, a gente precisa estar se autoavaliando. E percebendo, não entendi isso, eu preciso voltar no texto. Então, eu preciso ter essa autoconsciência. Eu não preciso, preciso nem de ninguém mandando eu fazer isso. Eu preciso fazer sozinha, tá? Então, essa habilidade é uma habilidade que a gente precisa estar desenvolvendo. De perceber o que a gente precisa melhorar e o que a gente precisa estar desenvolvendo sem precisar da ajuda do outro o tempo inteiro ali intervindo, né, na nossa aprendizagem. E aí, a gente vai fazer a autocorreção, que é uma estratégia que dá seguimento a todas as anteriores, né, de monitoramento, predição, autoavaliação, mas exige uma confirmação, uma mudança. Então, a partir do momento que eu autoavaliei e vi, olha, poxa, isso daqui eu aprendi, gostei, aprendi essa parte,
Essa outra parte aqui eu não aprendi tanto, estou com dúvida, o que eu preciso fazer? Então, essa autocorreção, ela vai dar possibilidade ou da gente manter as hipóteses iniciais, né? Poxa, eu aprendi até aqui e gostei do que eu fiz, ou não, e aí eu preciso ter flexibilidade para mudar a rota. Pessoas muito rígidas que ficam ali dando murro em ponto de faca, elas têm uma dificuldade maior de aprender, porque elas não conseguem corrigir a rota, elas pensam que o tempo inteiro, não, é dessa forma, eu vou fazer desse jeito, é a síndrome de Gabriela, né? Então, eu nasci assim, vou morrer assim. E não é isso que é o indicado dentro do processo de metacognição de função executiva. A gente precisa estar buscando estratégias para melhorar o nosso autoaprendizado, né? E a gente não precisa ficar o tempo inteiro, né, buscando um adulto ou alguém de fora que diga como a gente tem que aprender. Então é importante que a gente se autoconheça e que a gente autocorrija aí, corrija a nossa rota e descobrir os erros, quais são as nossas próprias dificuldades, quais são os limites e autocorrigir. Então, atividades utilizando seleção, né? Que aí são atividades específicas. A partir da autocorreção, vi que não estou bem, o que eu faço? Posso reler o texto, voltar ao texto, ler tudo novamente, selecionando as atividades, as partes e os trechos mais importantes, frases, palavras. Eu posso utilizar o marca-texto para destacar isso, e as palavras que eu não conheço, né? Os verbos e as palavras, né, os termos que eu não conheço, é bom eu ter um dicionário do lado, que são estratégias de suporte. Então, a gente pode estar, dois itens importantes que a gente tem que ter sempre do nosso lado. Um marca-texto, né, de qualquer cor, para a gente estar selecionando essas informações, e o dicionário para que a gente possa estar... E aí não precisa ser um dicionário de papel, né, porque hoje em dia tem dicionário de sinônimo e antônimo no Google, então você pode pesquisar isso até pelo próprio celular. Mas é importante que a gente pesquise e que a gente possa ver quais são os sinônimos e o que aquilo significa. E aí a gente pode utilizar a leitura detalhada, que é uma outra estratégia. E aí, nessa leitura detalhada, uma coisa interessante é a gente poder escrever, anotar do lado de cada trecho aquilo que a gente entendeu do trecho, porque a gente vai parafrasear. E isso é muito importante na hora da leitura. Então, essas estratégias todas de leitura, porque a gente trabalha, a gente só presta atenção e trabalha com a memória e tudo mais a partir do momento que a gente lê, né, que a gente está alfabetizado, letrado e tudo mais, e que a gente começa a utilizar essas estratégias de leitura. Então, isso é muito importante para que a gente possa contribuir para o nosso aumento do nosso conhecimento global, né, do nosso patamar de conhecimentos de palavras e possibilidade de comparar vários textos para poder inferir e argumentar sobre aquilo. Então, até numa conversa sobre política, sobre qualquer assunto, né, do meio profissional ou outro qualquer, se você tiver a possibilidade de utilizar essas estratégias anteriormente, comparar textos, ler, você vai ter um arsenal maior de possibilidade de argumentar. E isso é muito bom. Até porque o próprio Enem, o próprio ENAD e as próprias empresas, né, o Enem e o ENAD são exames nacionais, o Enem do ensino médio e o ENAD do ensino superior. E também as estratégias aí de alta performance, porque a gente tem avaliação de desempenho hoje em qualquer empresa, a gente vai estar precisando argumentar. E aí a nossa capacidade de argumentação, de criatividade, de resolução de problema, ela está diretamente envolvida com a leitura. Então é importante que você consiga aí ler o maior número de textos sobre aquele assunto que você vai estar trabalhando com ele, para que você possa comparar dados e constar e ter a capacidade de resolver problemas de uma forma mais fácil, né? De uma forma até mais eficiente, digamos assim. Inferências, né? O que é uma inferência? Você inferir, ou seja, você tirar conclusões. Para você tirar conclusão, você precisa estar lendo, né? Deduzindo, e para isso você precisa ter um conhecimento prévio sobre o assunto. Então, o conhecimento prévio sobre o assunto é importante, porque se eu pegar um texto que eu nunca li na minha vida, que eu nunca vi aquele assunto na minha vida, vai ser difícil, na primeira vez, eu tirar a conclusão sobre ele. Vou precisar voltar a ele, ler várias vezes e ler outros textos que falem sobre o mesmo assunto para poder tirar conclusões, né? Porque a conclusão a gente tira da nossa mente, não é o outro que falou pra gente. Senão a gente fica, Maria vai com as outras, né? Joãozinho vai com os outros, e aí aquele fica no senso comum. O que a gente está tratando aqui é da gente sair do senso comum
ter o nosso próprio poder de pensamento e de raciocínio e tirar as nossas próprias conclusões sem que, fulaninho é que disse, porque eu li no jornal, tá, mas e aí? E o que você vai fazer com isso a partir das suas próprias conclusões, das suas próprias ideias? Então, pessoas fortes são pessoas que têm as próprias ideias e acreditam nas suas próprias ideias, mas para isso ela precisa estudar sobre determinados e diferentes assuntos, né, para poder estar buscando aí e fazendo análise, fazendo debate. Então a gente pode estar buscando diferentes formas de estruturas, né, seja poema, anedota, textos, adivinhos, e estar buscando, então, a partir disso, inferir sobre aquilo, né, tirar conclusões sobre aquilo. Então é importante que a gente possa estar buscando concluir, né, e buscar assuntos que a gente possa estar raciocinando acerca daquilo ali, para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de resolver problema. Então, hoje a gente tem aí, né, numa sintetizada em tudo que a gente falou até agora, estratégias de leitura de interpretação de textos, né, que é a decodificação. Na parte da semântica, a gente tem, então, predição de conteúdos, o que eu vou prever, quais são as hipóteses que eu vou elaborar a partir daqueles conteúdos, ativação dos conhecimentos prévios, que foi uma coisa que a gente já falou aqui. Então, se eu não tiver conhecimento prévio sobre aquele assunto, eu vou ter mais dificuldade em relação a ele, no entendimento e até tirar próprias conclusões em relação a ele. Precisa adquirir vocabulário. Hoje a gente vê que um grande problema é a questão do vocabulário em relação aos próprios universitários e aos próprios profissionais, né? Então as pessoas, elas não têm um vocabulário amplo e elas não sabem nem do que elas estão falando. Então é importante que a gente amplie o nosso vocabulário. A gente precisa localizar e comparar a informação, e a gente só consegue comparar a informação se a gente tiver um conhecimento prévio ou tiver uma leitura específica sobre aquele assunto, com diferentes textos, para poder comparar e localizar a informação quando a gente necessita. Localizar a informação é uma estratégia que a gente pode estar utilizando através do marca-texto, tá? E aí, voltando para toda a questão do que a gente precisa de leitura, de compreensão de texto, tá? Fazer uma convocação plena daquele problema, né, daquela estrutura, e verificar o que aprendeu. Tá? Então, aí a gente tem todas as capacidades de resolução de problema dentro da estratégia de resolução de problema. E aí a gente pensa que resolução de problema a gente pode estar utilizando tanto dentro da leitura, quanto dentro do raciocínio lógico, da matemática, como em tudo para a nossa vida. Então, na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, a gente precisa utilizar a estratégia de leitura e resolver problemas o tempo inteiro, né? Seja desde ter dinheiro para comprar determinada coisa, de um planejamento financeiro, até um planejamento profissional, estabelecimento de metas. Então, a resolução de problema, ela passa, sim, pela leitura, tá? A gente precisa ter conhecimento daquele problema que a gente está querendo resolver e de algumas estratégias básicas, né? Então, a gente precisa ter capacidade de resolver problema, e essa capacidade é de ler, né, as informações que a gente tem sobre aquele assunto, identificar os dados, compilar esses dados, tá? Ver as condições de atuação apresentada. Então, analisar as palavras, analisar o contexto em que aquele problema está inserido, identificar os dados principais, colocar questões sobre o problema, né? Como eu vou resolver esse problema? E aí começar a elaborar determinadas questões, escolher estratégias específicas, tá? Que podem ajudar a resolver o problema. Reconhecer um problema semelhante, né? Às vezes, quando você já passou por um problema semelhante, ou já resolveu um problema semelhante, fica mais fácil você resolver um problema de acordo com aquele que você viu anteriormente. Agora, se você nunca passou por aquele problema, você vai precisar elaborar mais hipóteses, mais questões, vai precisar ler mais sobre o assunto. Então, sempre um problema novo é um desafio maior do que um problema semelhante e que você já passou anteriormente e já conseguiu resolver. Tá? E aí, por último, aí, verificar se as soluções que você conseguiu daquele problema são adequadas. Então, isso é importante. É adequado? Eu consegui? E se não for adequado, o que eu preciso fazer? Corrigir a rota. Eu preciso ter autoconhecimento e automonitorar e autorregular. Então, essas estratégias, elas servem justamente para que a gente possa estar desenvolvendo e buscando novos caminhos aí para a nossa vida, tá? Para que possa
uma aprendizagem da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, e que a gente possa ter um resultado melhor. E aí aqui eu dei um exemplo para a gente estar finalizando de um teste, que é o EMETA, que é um teste de avaliação das atividades metacognitivas, né? Então, tem a bolinha menor que representa aquilo que você tem menos a ver com você, que você menos faz, e a bolinha maior vai graduando o tamanho da bolinha, até o círculo, a bolinha maior, que é aquilo que você utiliza mais. Então, a gente tem aí algumas das estratégias, como, por exemplo, enquanto eu faço uma lição ou uma atividade, né? Eu sei dizer se estou entendendo o que estou fazendo ou não. Então, se eu sei dizer o que eu estou entendendo ou não, eu estou me automonitorando. Então, se eu não faço isso, 2, 3, 4, 5 intermediários, eu sei se eu faço isso. E assim por consequência, né? Então, eu tento não conversar nas aulas em que eu tenho mais dificuldade. Então, se eu sei que eu tenho dificuldade na aula, em determinada matéria, em determinado conteúdo, eu preciso me monitorar e não falar muito naquela aula, né? Porque eu preciso prestar atenção. E aí, eu sei fazer isso, eu presto atenção nesse meu comportamento. Se eu não souber fazer, e 6, se eu fizer muito bem, de 2 ao 5, intermediário. Enquanto estou lendo um livro, faço anotações para não esquecer da história, que foram aquelas estratégias da anotação que a gente falou anteriormente, cada trecho lido e fazendo as anotações. Então, para cada estratégia dessa, são 13 estratégias aqui em relação ao comportamento para a aprendizagem na sala de aula, a gente vai estar observando o nosso comportamento, para mais ou para menos. Aquilo que eu marcar muito, é aquilo que eu mais preciso desenvolver, é claro, né? Aquilo que eu marcar 6, é aquilo que já está bem desenvolvido em mim e que eu consigo prestar atenção e me monitorar para que eu possa autorregular isso. Agora, se no meio do caminho tem lá um 2, um 3, um 4, é que eu preciso estar melhorando aquilo, né? Então, as marcações intermediárias aí é aquilo que eu também preciso estar melhorando. Não preciso estar melhorando tanto, mas preciso estar melhorando. Não é tão pior quanto 1, né? 1 e 2 eu acho que são piores, mas é uma coisa que a gente precisa estar observando, tá? No nosso comportamento para que a gente tenha uma boa aprendizagem. Então, eu acho que essa é a questão maior, né? E aí aqui eu coloquei um quadro que eu acho interessante para a gente pensar em estabelecer uma meta sempre, né? Para cada coisa que a gente for fazer, tá estabelecendo uma meta. Fazer um plano, ou seja, planificar aquilo que a gente vai fazer, fazer lista mesmo. Para cumprir essa meta, chegar nessa meta, eu preciso fazer isso, 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 isso. Trabalhar, né? Aí o trabalho a gente precisa utilizar estratégias de criatividade, resolução de problemas, de leitura e tudo mais. Cumprir as tarefas no qual a gente se determinou, se autodeterminou, planejou lá na planificação, no plano de trabalho nosso, né? Nosso plano para cumprir as metas. E verificar, então, se o objetivo foi alcançado ou não. Se o objetivo foi alcançado, beleza. Se o objetivo não foi alcançado, a gente precisa, então, autorregular. Né? Então, a gente precisa corrigir a rota e autorregular, e aí, para isso, a gente precisa ter flexibilidade. Então, coloquei uma frase aqui para a gente finalizar. Alguém aprende quando adquire competência para resolver problemas e realizar tarefas, utilizando-se de atitudes, habilidades e conhecimentos que foram adquiridos ao longo de um processo de ensino-aprendizagem. Essa frase é da Leonor Guerra, mas pensando que a gente tem hoje um aparato da neurociência, né, em benefício da educação, que a gente não tinha há 30 anos atrás, por exemplo, né? Tinha, mas ainda estava engatinhando bastante. Hoje a gente tem a neurociência com força dentro do processo, não só psicológico, mas também da educação. E a gente pode aprender de uma forma mais eficaz, mais efetiva, com qualidade, né? E até com alta performance, para estudar não só para concurso, mas para resolver problemas da nossa vida cotidiana, tanto pessoal quanto profissional, mas para isso a gente precisa estar se automonitorando, se autoconhecendo e se autorregulando. Então isso é importante para que a gente possa buscar aí uma aprendizagem de alta performance. Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, a gente vai para o chat. Obrigada.